Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná, Carlos Richibitter nasceu em Blumenau, mas adotou Curitiba como sua casa. Veio estudar e aqui começou uma história de vida pública. Mais tarde, já formado, foi presidente do IBC, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil no governo Geisel e ministro da Fazenda no governo Figueiredo. Carlos Richibitter também aprendeu desde cedo que a música e a literatura são tão importantes quanto o trabalho. Cidadão do mundo, viveu na Europa, mas retornou a Curitiba. Carlos Richibitter é o nosso persona de hoje. Dr. Richibitter, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui na sua nova residência, né? Uma residência aí que o senhor está nela aí há poucos dias. Eu gostaria, para a gente começar essa nossa conversa, que o senhor contasse um pouco da sua formação. O senhor é da turma de 52 da Universidade Federal do Paraná, de engenheiros, a turma de Ney Braga, Saul Raiz. Nossa turma é chamada a turma do Ney Braga. Ela tinha esse nome? Porque, eu não sei, uns 6, 8 de nós trabalhamos no governo do Ney, primeiro governo do Ney. O Saul Raiz, Afonso Camargo, Zíris Ten Guimarães, Jucundino da Silva Furtado. Aconteceu, ninguém sabe bem porquê. Mas eu sou blumenauense e vim para o Paraná porque em Santa Catarina não tinha Escola Superior de Engenharia. Então eu vim para cá e fiquei aqui. Quer dizer, hoje, da minha vida, eu passei, digamos, 18 anos em Blumenau e 60 em Curitiba, com algumas ausências de Curitiba por motivo de trabalho. Mas me sinto claramente muito mais paranaense do que catarinense. Santa Catarina é assim a infância, a juventude, a nostalgia, é verdade. Mas tem uma relação ainda muito íntima com Blumenau, até porque quando o senhor lançou o seu primeiro livro, o senhor fez questão de ter uma noite de autógrafos em Blumenau. Eu tenho uma coisa sentimental com Blumenau. E tenho família lá. Minha única irmã viva mora lá, meus sobrinhos. E, claro, gosto muito dela. Mas formação profissional, casamento, filhos. Eu sou curitibano, certamente. Agora, a sua formação profissional, ela está muito ligada à sua carreira pública, né? Ela começou, na verdade, logo depois da formação acadêmica na Federal do Paraná? 52, turma de 52. Daí eu trabalhei como engenheiro, primeiro em Paranaguá, e depois 5 anos no norte do Paraná. Eu era engenheiro contratado, engenheiro de uma empresa que construía para o Estado. Colégios, postos de saúde. Então eu conhecia aquele norte, Sertanópolis, Sertanejo, até as barrancas do Rio Paraná, conhecia aquilo tudo durante 5 anos. Depois eu cansei dessa coisa e fui para a Europa. Fiz um curso de concreto protendido, morei primeiro na Alemanha. Não em Hamburgo, porque em Hamburgo o senhor morou depois, né? Isso. Morei 7 meses em Bonn e fiz um estágio com um engenheiro, que tinha uma empresa de construção. E depois eu fui para a França fazer um curso de concreto protendido, que naquela época era uma coisa completamente nova, desconhecida. E aí morei em Paris e Marseille. Marseille eu fiz um estágio numa obra maravilhosa lá. Depois voltei para o Brasil, continuei a trabalhar na empresa de engenharia e aí sim, que eu fui em 1962, quer dizer, 10 anos depois de formado é que eu fui para a Codepar, já no governo do Ney. No governo do Ney Braga. Que era uma coisa nova, que era liderada pelo Afonso Camargo. Entrei na Codepar por concurso, passei, graças a Deus, e fiquei na Codepar até 65, quando na mudança do governo, do Ney para o Paulo Mentel, eu tive um desentendimento com as pessoas que mandavam e fui para o Rio. E trabalhei no IBC
com o Leônidas Borio, que tinha sido o presidente da Codepar, e foi então, em 64, foi ser presidente do IBC. E mais tarde, por conta do IBC, o senhor também voltou a morar na Alemanha também. E daí não, já daí em seguida. Eu fiquei no Rio 1 ano e meio, mais ou menos, e em 66 eu fui indicado, nomeado pelo presidente da República para chefe do escritório do IBC em Hamburgo. Já tinha casado, Mônica e Luca tinham nascido, e lá fomos nós para aquela cidade bonita, mas fria. A gente devia achar que Curitiba, nessa época, agora é muito parecido com Hamburgo, porque o mês de novembro de 66 teve em Hamburgo um dia que apareceu o sol, não foram dias de sol. Então, Curitiba, dessa época agora, parece Hamburgo. Hoje apareceu o sol? Hoje apareceu o sol, né? Graças a Deus. Na casa nova, a primeira vez que nós vemos o sol aqui. Nós foram, então a minha vida já era, a minha mãe dizia, mas você devia se fixar, você está muito, mas mãe, isso é coisa boa na vida, você ser um pouco nômade, um pouco cigano, não posso me queixar. Quando terminou o governo Castelo Branco, eu tinha um problema na família da minha mulher, então nós voltamos, eu pedi demissão, voltamos, tentei me reapresentar na Codepar, não fui aceito, por motivos políticos também, e... Quem era o governador do estado, né? O governador Paulo Pimentel, Paulo Pimentel, que nós nunca conseguimos nos entender corretamente. Por conta do período do governo do Ney Braga. Hoje somos inimigos cordiais, mas, enfim, respeitamos um outro. Mas e daí eu voltei para a iniciativa privada. E fiquei, quantos anos, sei eu, 3, 4 anos. E daí, no Paraná, houve episódio da morte do governador que foi impeachado, como é que chama ele? O governador do Paraná? Que saiu. Que foi tirado do governo e assumiu o Parigó. E quando assumiu o Parigó, o Maurício Schumann virou secretário da Fazenda, e que era meu companheiro desde a Codepar, ele era diretor quando eu era engenheiro, e me convidou para ser presidente do BADEP. O BADEP que era a hoje Codepar. Sim. A Codepar transformou-se... A Codepar hoje virou, é o BADEP. Virou o BADEP. Virou. E quando eu saí da Codepar, a minha mulher dizia, você parece viúvo. Mas viúvo de uma amante, porque você perdeu a sua amante, que não era apaixonado realmente pela Codepar. Então, quando eu voltei para o BADEP, eu disse, pronto, acontece milagres na vida. Ela voltou. E foram anos muito bons. O senhor pegou justamente esse período de transição do Paraná, né? da construção, na verdade, do Paraná, não, acho que aconteceu no governo Ney Braga. A Codepar foi um negócio muito, muito importante para o Paraná. Talvez foi o ponto de mutação. E no BADEP, nos anos, nós estamos falando de 72 agora, foi a época áurea do Brasil, né, com investimentos, etc. E, como dizia o Marcos Sá Correia, o Brasil e o Paraná pegaram jacaré na crista da onda da prosperidade do mundo, que era uma década maravilhosa. E nós conseguimos, então, continuar aquilo que foi feito no tempo do Ney Braga, de atrair indústrias. Então vieram a Volvo, a Bosch, e modernizou-se o Parque Industrial do Paraná. Acho que isso foi muito importante naqueles anos 70. Eu saí daqui para o governo federal, em 74, com a Caixa... O governo Geisel. Com o governo Geisel, né? Maurício foi para o BNH, Maurício Schumann, e eu fui para a Caixa Econômica. E dali eu fiquei na Caixa 3 anos,
e fui para o Banco do Brasil. Fiquei 2 anos, então completei o governo Geisel, 5 anos do Geisel, 3 na Caixa e 2 no Banco do Brasil. E daí nós fomos, o Mário Henrique e eu, Mário Henrique Simonsen, fomos para o governo Figueiredo, que foi um equívoco nosso, porque o general Figueiredo, o presidente Figueiredo, era uma pessoa antes de assumir e virou outra. O próprio Geisel disse isso. O que aconteceu com o João? Ele mudou de personalidade e ficou uma pessoa fraca. E não havia nada que justificasse essa mudança? Aparentemente não. A gente se pergunta muito. Mesmo o senhor tendo tido uma relação muito próxima, porque era ministro da Fazenda na época, com essa proximidade, eu era presidente do Banco do Brasil, foi possível constatar o porquê da mudança? Almoçava com a gente uma vez por semana e era uma pessoa interessantíssima, muito queria saber das coisas, o porquê, era um prazer conversar com ele. E depois ele parece que chegou à meta, ou chegou ao lugar onde queria e parou. Parece que relaxou. E daí nós tivemos períodos muito difíceis, muito complicados, e eu tinha uma opinião muito firme sobre o que se deveria fazer, e fiz um relatório ao governo propondo medidas muito fortes para restringir importações. Esse relatório não foi aceito e eu fui embora. Aí o senhor pediu para sair, foi quando o senhor pediu para sair? Então eu fiquei apenas 10 meses no Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Agora, esse governo Figueiredo foi responsável pelo momento de transição do país, né? Foi a entrega do bastão do governo militar para o governo civil. Como é que era lá dentro esse momento? O que o senhor sentia, o que o senhor via? Então, veja, eu acho que eu não li nada que me desse satisfação, que me clareasse essa coisa. Eu conversei muito com o Gobeli. O Gobeli era o homem-chave do governo Geisel. E brigava com ele, no pacote de Abril, etc. E ele dizia: doutor Rischbitter, o senhor não sabe o que o presidente tem que fazer para acalmar os colegas de farda dele. Porque a linha dura era uma coisa muito forte dentro do Exército. E o Geisel, a gente não sabe ainda o suficiente o que ele teve que fazer para domar isso. Imagina se demitir o ministro da Guerra, que ainda era da guerra naquele tempo. Então, ao Figueiredo, nós devemos que ele, nesse ponto, foi muito firme de continuar a abertura. Lenta, gradual, mas continuar. Apesar de todos os pesares, o governo dele desembocou no governo civil. Então foram anos. Eu tive mais no período do Geisel uma visão boa, porque eu era muito... O período do Geisel, só para esclarecer para quem não... o senhor foi presidente da Caixa e presidente do Banco do Brasil, isso. No governo Figueiredo, ministro da Fazenda. Isso mesmo. Mas eu era desde o começo muito amigo do ministro Gobeli, que era uma pessoa fascinante. Tinha muitos defeitos, mas ele era interessado por literatura, arte, era uma pessoa diferente. E nós brincávamos muito. E, inclusive, me lembro no pacote de Abril, eu estava fora do país, e quando eu voltei, ele disse: doutor Rischbitter, gostou muito do nosso barba e cabelo? Eu disse: não gostei nada. Como? Saiu muito sangue. Nós vamos sofrer muitos anos, que é essa desgraça dos deputados nordestinos, né? Uhum. Que destruiu A federação já não é lá essas coisas no Brasil. Uhum. Mas esse pacote de Abril, ele é responsável por muita confusão no Brasil. O senhor costumava dizer, nesse período da Caixa Econômica até o Ministério da Fazenda, que não havia plano econômico que funcionasse se não tivesse o endosso da população. O que o senhor queria dizer exatamente com isso? Eu acho que nós éramos... Quer dizer, está muito claro, né?
Brasília já é uma cidade que induz ao fechamento, né? É uma cidade feita para a ditadura, eu sempre disse isso, né? Até um dia o ministro da França, o ministro da Fazenda da França estava lá e ele disse, Brasília, os franceses adoram o Brasil. Ele disse, Monsieur, Brasília é uma Versailles sem Paris do lado. E é uma Versailles que tem uma corte, mas não tem rei. E é uma coisa muito curiosa, Brasília. Ela induz a se achar todo-poderoso. Então eu fazia autocrítica e crítica. Dizia, não pode continuar assim, nós não podemos errar sozinhos, a gente não pode fazer isso. E eu acho que fui talvez o primeiro que fazia crítica de dentro do governo. Eu quase fui demitido 2 vezes pelo Geisel. Porque foi advertido severamente pelo general. Naquele tempo a Argentina tinha o ministro da Economia. E eu sempre achei que você não pode ter ministro de planejamento, fazenda, não sei o quê, essa superposição de poderes. Então, em entrevistas, eu defendia a ideia do ministro da Economia. Daí o Mário Henrique me chamou e disse, o velho me disse, demita o Rischbitter. Porque ele fica falando desse negócio do ministro da Economia, que o ministro da Economia era ele, o Geisel, que mandava em todos os outros. Eu sou presidente e ministro. Mas o Geisel é uma pessoa interessante. Numa das eleições lá, não sei qual delas, o MDB ganhou, a oposição ganhou muito. E o Aureliano Chaves deu uma entrevista dizendo, não adianta tapar o sol com a peneira, nós temos que reconhecer que perdemos a eleição. Um dia depois eu dei uma entrevista coletiva, qualquer coisa, me perguntaram, eu disse, acho que o Aureliano Chaves, o Aureliano tem toda a razão, é preciso olhar de frente para os problemas que o governo tem. Resultado, me telefona o Simons e diz assim, o Geisel mandou demitir. Por quê? Porque o Schmidt não tem que nada dizer coisas sobre política, opiniões. Ele é presidente do Banco do Brasil. Aí disse o Simons, mas o Aureliano disse, o Aureliano não pode dizer besteira, ele é político. Coisa do alemão, né? Então, agora, nessa época também, o senhor viveu o período do petróleo, a guerra do petróleo, naquela época chamada de guerra do petróleo, que tinha reflexos aqui nos sucessivos aumentos do petróleo, e o Brasil naquela época tinha que rever seus planos econômicos, né? Não, isso aconteceu diretamente em 74, né? Na mudança do governo, teve a crise do petróleo e o Brasil reagiu mal. O Mário Henrique inventou as famosas simonetas, mas nada disso é suficiente. E eu estava muito irritado eu sempre acho que você tem que olhar para as coisas e tentar mudar, não empurrar com a barriga para ver o que dá. Remediar. E aí eu fiquei muito amigo do pessoal do JB. E num almoço eu estava especialmente irritado e disse isso. Não, é preciso se repensar esse país. O país, antes da crise do petróleo, era um, agora é outro. Nós temos que mudar de rumo. Outros olhos. E eles foi um debate muito bom. E no dia seguinte foi o editorial do JB, repensar o país. Sem dizer a fonte, sem dizer quem era, mas senão seria ameaçado novamente de demissão. Sumariamente demitido. Com muito bem escrito, não sei quem foi, se foi o Walter Fontoura, enfim, o artigo. Resultado, o dono, entre aspas, do JB foi chamado pelo ministro encarregado de comunicação social. Também lembro, em matéria de nome eu só sei o meu ainda direito.
O governo quer saber quem foi a origem desse editorial, quem foi a pessoa. E ele não me entregou, né? Só depois, quando ele veio almoçar comigo e disse: Nascimento Brito. Estou sendo cobrado. Disse, não, pelo menos vocês ganharam uma atenção especial Com certeza. do governo. Mas essa preocupação eu tenho até hoje. Eu acho que o Brasil está construindo o seu futuro, fazendo uma ponte que não sabe para onde vai. Nós continuamos sem rumo. Nós temos uma política financeira, nota 10, dado pelos professores do FMI, o que tem que preocupar, gente. Alguma coisa não está certo. Se o FMI acha bem... dá nota 10 é porque não está certo. Não é. E nós não conseguimos. O Brasil precisa de investimento. As estradas, nós vamos ficar sem energia qualquer dia. Então, saúde, tem tudo o que fazer. Sobre esse Brasil do futuro, eu gostaria de conversar com o senhor no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Programa Persona de hoje, entrevista ao Dr. Carlos Richibiter, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, ex-ministro da Fazenda. No primeiro bloco falávamos aí o senhor fazia críticas aos governos anteriores e ao atual, dizendo que o Brasil nunca teve um rumo, na verdade, e continua sem esse rumo, Dr. Carlos? Eu acho que nós temos, no momento, uma administração da economia voltada para a ortodoxia monetária. O que em si não é ruim, você combater a inflação. A inflação é uma doença que ataca mais os pobres do que os outros, porque os outros podem se defender com correção monetária, juros, etc. Mas ela não pode ser a meta de um povo, de um país, de uma nação. A meta não é combater a inflação. Um país como o Brasil tem que crescer. Tem que crescer porque nós crescemos em população, nós precisamos de empregos. Como que você arranja empregos? Com investimento. E nós não estamos investindo. Isso é dramático. O embaixador Recupero, que foi ministro da Fazenda por um curto período, que escreveu outro dia um artigo muito importante, analisando o governo do Salazar em Portugal. O Salazar governou Portugal durante 30, 40 anos, não sei. E foi um administrador exemplar do ponto de vista de finanças públicas. Portugal estava sem dívidas, só que Portugal estagnou. E ficou para trás, e ficou o país mais pobre da Europa. Enquanto todo o resto ia para a modernidade, Portugal ficava na Idade Média. O senhor disse que o Brasil está nesse caminho, então? Nós podemos, se nós continuarmos assim, nós vamos estagnar. Os países vão avançar. E isso talvez... O imediatismo, essa coisa de não ter a visão mais longe. Nós tínhamos programas plurianuais, mesmo que fossem só pro forma, mas de uma forma eles balizam o caminho do país. E isso não está existindo, não existe. Então isso é uma preocupação muito grande. A raiz dos problemas do Brasil é dívida. Hoje, então, por que eu saí do governo? Porque nós fizemos uma projeção do que ia acontecer depois do petróleo e chegamos à conclusão que o Brasil chegaria a um endividamento acima da capacidade de pagar por essa dívida. E colocamos isso no papel, fizemos uma projeção e dissemos, não basta exportar mais
é preciso importar menos e temos que fazer controle físico das importações. Isso não foi aceito. A dívida cresceu muito, com muito sofrimento. Lembra-se dos anos 80, o Brasil quebrou, praticamente, depois do México, e sofremos. Com muito sofrimento, a gente voltou a ter capacidade de pagamento, tudo mais estava saindo, quando no governo do Fernando Henrique, nós nos endividamos novamente acima do limite. Apesar da venda das estatais, mas com a infelicidade do congelamento do câmbio, o Brasil entrou de novo num processo de endividamento e que hoje, com a loucura de economizar quase 5% do PIB de superávit, não consegue nem pagar os juros da dívida. Não é suficiente, apesar de pagar mais de 100 bilhões de juros. Eu acho que isso é uma armadilha que está virando mortal. O Belmiro, que é comentarista, debatedor no programa de vocês, que é muito meu amigo, escreveu outro dia um artigo, acho que foi domingo, na Gazeta, um artigo muito claro sobre esse problema. E eu acho que nós teríamos uma possibilidade de solução, quer dizer, o poupador, para quem que o Brasil deve? Para nós, para quem tem poupança, para quem tem títulos, renda fixa, essas coisas todas somos nós, os que têm poupança. E nós deveríamos ser induzidos a pôr esse dinheiro não em títulos do governo, mas sim em investimentos de infraestrutura. As PPPs, que agora começaram a deslanchar com 3 anos de atraso, elas são um começo, uma possibilidade. Mas se você tem o seu dinheiro que te rende, vai lá, 1% ao mês, o governo diz, você investe numa hidroelétrica que eu te garanto um dividendo igual a isso. Isso se pode construir. Eu acho que isso é a única forma de você sair dessa massa de dívida que já atinge 1 trilhão e que cresce a cada ano. Então, o Brasil está se sacrificando para pagar uma coisa que não consegue. Não vai conseguir. A história grega do sujeito que empurra a pedra, morra acima, de repente escorrega, ela vem mais embaixo, nós estamos nisso. Então, é preocupante. A atual crise política, porque vive o governo, a política do país, o senhor acredita que tenha interferência fundamental nisso? Não, veja bem, o Ministério da Fazenda, a política financeira, chamo de financeira, não de porque, econômica. na verdade, essa crise não afetou, pelo menos a inflação não cresceu, mas aí não bate muito. Não interferiu, porque Sim. a oposição sabe também que não pode interferir, senão cria um caos. Mas essa crise política é uma pústula que abriu de repente, né? Claro, nós sabemos há muitos anos, as pessoas conscientes, sérias, que o sistema político brasileiro é uma loucura total. E sabemos todos que qualquer financiamento de campanha se faz com Caixa 2. O ministro Adalto disse isso ontem e vai ser preso, né? Porque cometeu um crime, confessou o crime. Mas é verdade, nós sabemos disso. Então, a reforma política, fidelidade partidária, as coisas nós temos 22 partidos. Não é possível você governar o país você tem que comprar gente para dar apoio aos projetos do governo. Não dá. Você vê hoje um problema, a Alemanha está num impasse porque não consegue fazer uma maioria. Lá são 3 partidos fundamentais, né? 4, 5, se você inclui a esquerda e os verdes. Imagina com 22, você não vai nunca conseguir formar uma maioria que apoie
direção que o governo quer sair. Você elege um presidente que tem uma ideia, ele precisa comprar votos. Então o problema da compra de votos é uma necessidade, senão não governa. O senhor acha que esse problema, então, apenas coincidiu de acontecer, ou de cair no conhecimento público agora, mas que é um problema antigo e que existe? Lógico que é antigo. Poderia ter estourado no governo Fernando Henrique, ou antes até. Claro, o que aconteceu é que a incapacidade do PT de fazer isso corretamente, quer dizer... Da forma como fizeram até então. É um horror, né? Aprendiz de feiticeiro. É um exemplo claro disso. Agora, não é uma crise séria, em absoluto. Isso não é. Nós tivemos crises muito mais sérias. Nós vamos ter... Esse não é o principal problema político do país? Não, não. Se isso leva à reforma política, é uma grande coisa. Mas acho que não leva. Nós não vamos, nós somos a Marcha da Insensatez, que é um livro da Bárbara Tuchmann. O Brasil é um país, é uma marcha da insensatez. Nós todos sabemos o que tem que fazer e não fazemos. Reforma tributária. Olha, 30 anos. A gente também sabe o que tem que fazer. Tem estudos maravilhosos e não faz. E o senhor que esteve dentro do governo, as pessoas sabem disso e por que isso não é feito dentro do governo? Não sei. Não há uma explicação para isso? Não há. Racional, não. São as coisas que a pessoa entra com maior boa vontade. O Mário Henrique, por exemplo, que é uma pessoa racional, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Eu disse, Mário, vamos fazer aí, porque o fulano é... Aquilo... Está amarrado, não vai? Amarra, não vai. Aproveitando o seu gancho anterior, o senhor falou de livro, vamos falar de coisas mais leves. O senhor gosta muito de ler e gosta muito de música. O que o senhor lê? O que o senhor então, vai lá, música. Blumenau é uma terra que sempre teve a primeira orquestra sinfônica do sul do Brasil, né? O Teatro Carlos Gomes, que foi construído pela iniciativa privada, pelo povo de lá, e tinha uma orquestra permanente. E eu fui iniciado no violino, na minha família todo mundo tinha que tocar um instrumento, meus pais tocavam violino, minhas irmãs piano, e eu fui então, cheguei ao ponto de poder tocar na orquestra. Quando eu vim para Curitiba, eu trouxe o violino e fui tocar na orquestra no tempo do Concórdia, que era um maestro chamado... Tinha quantos anos, né? Bom, 16, 17, né? E foi muito bom. Por um outro motivo que eu frequentava os bailes do Concórdia, né? Tinha direito a isso. Mas eu sempre gostei muito de música e acho que o fato de ter participado de uma orquestra que cria, a música não existe sem o cara que a executa. Isso é muito importante, porque você cria uma compreensão do fenômeno musical que você não tem quando não isso, ou tem muito menos quando não participa. Uhum. Então isso me levou, ia a orquestras quando eu passei em Paris, aos domingos ia a 3 concertos, aproveitava tudo que tinha. E hoje eu vivo de música enlatada, né? Que é a nossa geração viu o gramofone, viu o toca-discos, viu vinil, né? o long play e vê o CD. Então isso é realmente, quer dizer, nós somos... Você sabe operar aqueles aparelhos? Não sei nada. Aliás, sei pôr uma coisa e apertar. O senhor tem 3 livros publicados. Está fazendo o 3º, está fazendo o 4º? Não, eu publiquei um livro sobre o meu sogro, Dr. Paulo Garfunkel, um pintor admirável. E por que eu fiz o livro sobre ele? No Natal estavam os netos dele na minha casa. E eu fiquei olhando e disse, nem conheceram o avô direito.
Então, vou escrever um livro. E entre Natal e Ano Novo, eu rabisquei o livro, depois me deu um trabalho enorme, porque um livro de arte é complicadíssimo, mas o texto que eu escrevi é um texto muito emotivo, porque é uma pessoa que eu gostava muito, gostava muito dos meus sogros, ele e a dona Helena. Então foi um livro feito com amor. Os outros 2 livros são traduções de um poeta alemão chamado Rilke, Rainer Maria Rilke, que viveu de 1875 a 1926. Morreu um ano antes de eu nascer. E eu conheci ele, o poeta, numa sessão de poesia. Eu estava namorando uma menina e acabei lá e o namoro acabou, mas o Rilke ficou comigo pro resto da vida. Eu tenho hoje na minha biblioteca 3 metros de Rilke, que para livro, 3 metros é muita coisa. É muita coisa. E comecei a traduzir quando eu cheguei na França em 58, ainda solteiro, e os franceses são talvez maiores admiradores de Rilke do que os alemães. Os próprios alemães. Eles têm uma paixão, têm traduções maravilhosas. E as poesia, traduções prosa. Poesia e prosa. E traduções brasileiras não existiam na época, existiam portuguesas. Depois deu a moda Rilke aqui, e tem traduções maravilhosas, desde as peças curtas até as longas. Hoje, o Ivo Barroso, que é um dos nossos maiores tradutores, talvez o maior tradutor vivo, que traduziu Francis Baudelaire inteiro, e é um gênio de tradução. E ele está há tempo com o projeto de editar a obra completa do Rilke, completa não, quer dizer, uma seleção tipo 1000 páginas, uma coisa assim. E ele incluiria algumas traduções minhas nesse livro. Aliás, tem uma revista de poesia publicada pelo Ministério da Educação que outro dia pôs 3 traduções de um poema de Rilke. Uma tradução pelo Ivo Barroso, outra do Manuel Bandeira e outra deste que vos fala. O que muito me orgulhou. Mas imagina junto com o Manuel Bandeira, e a tradução não é muito pior, não. E isso foi o primeiro livro, foi uma seleção que eu fiz. E depois eu me aventurei a traduzir com rima os 56 sonetos e as 10 elegias. As elegias não são rimadas, mas os sonetos sim. Isso me deu um prazer fantástico. Eu sempre gostei muito de palavra cruzada na vida, e quando eu comecei a traduzir essas coisas complicadas, eu andava com dicionários, alemão, português, francês, alemão, etc., tudo para achar a coisa certa. Trabalhar fielmente dentro E da o tradução. meu filho entrou, eu já era viúvo, entrou um domingo de manhã no escritório e disse: pai, achou uma coisa melhor do que palavra cruzada para você. No fundo é um pouco isso, você achar a palavra justa para encaixar. Eu gosto muito de palavras e gosto dos livros em si. Eu gosto de ter livro na mão, um livro só olhar o livro. E ler é um prazer que não... Ouvir música, sim, música não precisa traduzir, né? Essa é a grande vantagem da música, ela não precisa de tradução. Já a literatura, se você não lê a língua, você tem que viver a tradução. Eu tenho Milan Kundera, que é o meu amigo mais recente, digamos assim, né? Que é tcheco, não adianta, não vou aprender tcheco para lê-lo. Tem que viver, mas... Agora, é bom. Curiosamente, essas traduções, assim como o senhor não tem a familiaridade com o aparelho de CD, essas traduções e o primeiro livro, o senhor fez sem nenhum auxílio de máquina de escrever e nem muito menos de computador. Escrevo à mão. Tudo à mão. Tudo à mão.
uma letra horrível, mas a datilógrafa sofre. Não, mas é bom, como não... Eu fico admirado com as coisas que as pessoas escrevem numa vida curta, às vezes, né? O Rio que viveu 50 anos, então é duro, né? O que ele escreveu... E do que está se escrevendo hoje no Brasil, o que o senhor gosta ou o senhor não se interessa? Eu gosto muito dos contistas brasileiros, né? O nosso Dalton, que é um gênio. Eu gosto muito do Veríssimo. E gosto do Chico Buarque, que é uma coisa muito polêmica, né? A literatura do Chico, mas eu acho que ele é um poeta da palavra. Quer dizer, talvez, para mim, o gênio musical da minha época. Uhum. Vinícius, etc. Sempre poesia. Carlos Drummond de Andrade. Novos, poucos, né? Em cultura, tem um sujeito chamado Daniel Bell, que diz que ele tem uma posição triuna na vida. Triuna é uma palavra inglesa adaptada. Que ele é moderno na política, mas é conservador na cultura. Por quê? Porque as coisas novas, elas têm que primeiro se submeter à vida, à crítica, para ver se sobrevivem. E ele tem toda a razão, porque as coisas da moda que surgem e morrem são uma infinidade de coisas que são moda e que se esquece um mês depois ou 6 meses depois. Então, eu tenho uma resistência muito grande a coisas, viu, aquele gênio, que o cara é maravilhoso. Assim. Paro, né? Não é só a idade, eu sempre tive isso. Sempre fui conservador em matéria de cultura. Na música, aconteceu um negócio muito, muito estranho. A música se desligou do povo. Música erudita. No tempo dos clássicos, o povo cantava junto, sabia Mozart. As pessoas cantavam na rua de Viena. E o que se toca hoje em salões de concerto? Se toca os caras que morreram faz 100 anos, 200 anos. Não tem nada novo. Então a música nova, ela não conseguiu ainda fazer o dodecafônico, essas coisas todas. Elas não entram no coração das pessoas. São coisas construídas no cérebro. Para comercialização, provavelmente, talvez seja. Não é. É o intelecto que predomina. E na arte não pode. O intelecto é para ciências exatas. A arte tem que ser com o coração, tem que ser com uma coisa mais do que construída. Por falar em alma, por falar em coração, o senhor viveu muito tempo da sua vida fora do Brasil, fora de Curitiba, morou na Alemanha, morou na França, mas sempre procurou ter essa relação com a cidade. Para a gente encerrar essa conversa, o que Curitiba tem que segurou o senhor por aqui? Embora seja um catarinense com raiz em Curitiba. Então, veja, quando eu vim a Curitiba em 48, Curitiba é uma cidade, não tinha forma, não tinha nada assim de importante. E a minha mulher trabalhava na prefeitura e eu comecei ela trazia, não os problemas, mas ela contava muitas coisas sobre. E eu comecei a viver com ela um problema da cidade. O Jaime Lerner, eu conhecia muito, e nós achávamos que ele era um sujeito muito preguiçoso. Ele sabe da minha opinião a respeito disso. Quando ele foi indicado prefeito, e nós achamos que ia ser uma desgraça. Ixi, isso é um horror. E ele não. Havia um plano diretor que tinha sido elaborado por uma empresa que fora contratada pela Codepar, quando eu estava na Codepar, para dar uma visão de Curitiba. O que fazer? O Ivo Arzua era prefeito e queria alargar a Rua Marechal Deodoro, e queria prolongar a 7 de setembro. E eu questionava, por quê?
tem que ter um plano. Eu pago o plano. Então fizemos um concurso, ganharam para... Continuar o agache ou fazer um novo plano diretor? Novo plano. E quando o Jaime virou prefeito, ele olhou o plano e disse, vamos fazer. É esse. E fez, com muita coragem. Você imagina fechar a Rua 15. As pessoas mais novas não se lembram, mas a Rua 15, os comerciantes queriam matar o coração da cidade, né? Que era ali. Ninguém mais vai comprar. Ele fez a primeira rua de pedestre do Brasil. Um projeto bastante polêmico, é. E hoje é seguido em toda parte. E o Jaime foi muito corajoso. Acho que foi, não vai haver ninguém melhor do que ele como prefeito, porque ele deu forma à cidade e ele teve a coragem de executar um plano. E eu digo a ele sempre que ele deu aos curitibanos aquilo que eles hoje dizem, da onde você é? Eu sou de Curitiba. Orgulho de ser e curitibano. Você pode dizer isso em Paris, que as pessoas sabem. Quer dizer, o Jaime como primeiro belíssimo prefeito e vendeu a cidade ao mundo. Vendeu mesmo. Isso nós temos que reconhecer. E o senhor, como bom curitibano, não, claro, eu acho... também comprou essa ideia? Uns anos atrás veio um casal amigo de São Paulo, ela não conhecia Curitiba, então ele pediu, você tem um tempinho para mostrar a cidade para a gente? Vamos? Sábado de tarde. Peguei-os no hotel 1 hora e depositei-os de volta no hotel às 6 horas. Daí ele me perguntou, o que é que vocês mostravam antes do Jaime Lerner? Pensei bem, tudo. Antes do Jaime Lerner tinha o passeio público e o Jardim Los Angeles, que a gente mostrava para as pessoas. Então é isso que ele fez em Curitiba. Temos que ser gratos a ele. Então, ok, doutor Carlos Richibiter, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.